Mas explica pra gente aí, enquanto a galera não tem o teu livro, o que é a pregação expositiva. O que é essa pregação, esse modelo de pregação? O que é isso? Parece óbvio, mas não é. A pregação expositiva é quando a gente expõe a escritura. Sim. E ele fala, não, mas é óbvio. Não, não é óbvio. O pior é que não é óbvio. Porque a gente pode pensar, não, mas toda pregação expõe a escritura. Não expõe. Não expõe. A pregação expositiva é quando a gente abre a Bíblia e expõe o seu conteúdo. E, infelizmente, o que a gente vê é o inverso. O pregador, ele tem um tema e aí ele força a Bíblia, tira textos de seus contextos, ele força uma argumentação, ele força uma argumentação a favor do tema que ele quer impor. Então, aí eu falo que é uma rixa pessoal que eu tenho, porque são pregadores que tratam a Bíblia como se fosse um buffet de self-service, sabe? Então, assim, tem casos específicos, né? Você não vai ver Jesus fazendo um funeral, algum profeta fazendo um funeral, o casamento, aí tudo bem, existem alguns temas que a Bíblia não foi claro. Mas, gente, olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho disso aqui, sério. Tem coisa aí, né? Tem coisa pra caramba pra ensinar, sabe? Então, e aí isso pra mim casa com educação. Eu particularmente eu não vejo diferença entre uma aula e uma pregação. Existem diferenças, claro. Mas nos dois, o propósito é ensinar, cara. É ensinar. Sim. Eu fico triste, eu fico frustrado. Eu entendo que eu fui salvo para isso. Porque, aí de novo, mencionando que eu experimentei as dores de ser enganado por um bom tempo, porque, mesmo que não seja intencional, eu acho uma canalice aqueles que foram incumbidos de pregar e ensinar a palavra de Deus, de não fazerem isso por um simples argumento. Quando a gente vai numa consulta médica, a gente não vai para debater com o médico, a gente já vai de guarda baixa, confiando que os 15, 20 anos de estudo, vai lá, 6 anos de medicina, 4 anos de residência, mais os anos de vestibular, porque é difícil entrar. Então, vai lá, os 15 anos de estudo foram suficientes para ele dar um diagnóstico preciso. E a gente faz isso com um arquiteto, quando vai fazer uma reforma em casa, com um engenheiro. Só que quando a gente trata a Bíblia, a gente pensa a mesma coisa. Então, quando o crente ele vai à igreja, o cristão, uma pessoa visita uma igreja, ele confia que aquele pastor estudou, que ele leu a Bíblia, que ele vai dar um ensino preciso. E embora seja uma verdade parcialmente correta, existe esse elemento de verdade, sim, dessa responsabilidade do pastor. Ele é pago, e bem pago para isso, ou deveria ser. Mas, ao mesmo tempo, a caminhada cristã, ela é individual, todos nós precisamos. Só que, gente, tem gente aqui que mora em cidades que você passa 4, 5 horas no trânsito, no metrô, com trem, com ônibus. Você não vai ter tempo, você vai ter tempo para ler o quê? Um versículo no seu devocional, se conseguir ler um versículo. Então, a nossa realidade é essa. E é uma briga pessoal que eu particularmente comprei para realmente abrir os olhos e, na medida do possível, confrontar esses pastores. Porque eu acho uma canalice você usar da sua função não para estudar, para ser um pregador para a glória de Deus, mas para você ensinar ideias aleatórias, heresias, porque é conveniente para você manipular aquelas pessoas. Sim. Quando Pedro fala lá, né, que olha, as mulheres helenistas não estão reclamando que não estão recebendo os alimentos, né, a provisão, e ele fala assim, vamos separar 7 pessoas para tomar conta disso, porque o nosso trabalho é estudar, orar e pregar, cara. Eu não posso atrapalhar isso. Infelizmente, Pedrão, quando você vai no médico, você confia que o médico estudou para aquilo, o arquiteto estudou para aquilo. Mas nesse modelo que a gente vive de, cara, só o Espírito Santo vai me guiar, e é o Espírito Santo que faz a obra, não é a gente. Infelizmente, as pessoas têm esse argumento, ou tentam usar esse argumento de maneira errada, para não estudar, cara. Para não se dedicar. Isso não significa que Deus não vai usar uma pessoa que não tenha feito uma faculdade, um seminário, uma pós, um mestrado, um doutorado. A gente não está falando isso. Mas acredito eu que no momento que você entende que Deus te chamou para aquilo, você tem que se dedicar para fazer o melhor para ele naquilo. Porque esse mesmo cara, se ele for um pedreiro, na teoria,
Esse cara trabalhou como pedreiro para aprender, como ajudante primeiro, para depois ser pedreiro. Pô. Ele não foi pedreiro de cara. Ele não saiu pegando a massa e levantando. Gente, nós teremos pessoas extraordinárias fazendo isso de maneira assim, extraordinária mesmo. E aí, quando a gente fala extraordinária, é que está fora do ordinário, está fora do normal, né? E a gente conhece, a gente tem exemplos. Por exemplo, Charles Spurgeon é um exemplo. Ele começou a pregar ali de maneira fenomenal, fazendo o que ele tinha que fazer, e Deus usou ele para isso. Mas isso não vai ser o normal para todo mundo, cara. E outra, mesmo que ele não tenha estudado de maneira formal, ele era um cara que se dedicava, ele dizia a importância do estudo, mesmo que autodidata. Então não era alguém que não é porque não fez um seminário, não fez um mestrado, que ele não se dedicava ao estudo da palavra, né? Então, existe essa artimanha. E é claro, como você está falando da pregação expositiva, de expor o texto, cara, expor o texto não é uma coisa simples. Exige uma dedicação muito grande, né? Diferente de... Não sei se você já viu, com certeza você já viu gente assim que fala assim, cara, Pedrão, tu não tem noção. Eu tava vindo para cá e veio a palavra na minha cabeça. E a palavra veio na minha cabeça, irmão. Agora eu só preciso achar um texto para pregar o que eu já tenho. Eu já tenho a pregação na cabeça. Não. Já começou tudo errado, né, irmão? Já começou tudo errado. E aí, eu faço uma ponte dizendo que talvez, muito provavelmente, os cristãos perderam medo de Deus. Porque você falou assim, o engenheiro, ele se preparou, o pedreiro... Só que se a casa cair, ele responde criminalmente. Sim. Se o médico matar se um paciente morrer numa mesa cirúrgica, o hospital, aqueles médicos vão responder administrativamente, criminalmente, para entender o que aconteceu e se cabe alguma punição. Sim. E aí o cristão, ele acha, mas não existe um órgão do governo para me prender se eu prego heresia. Não existe, mas existe o tribunal de Cristo. Sim. E a única diferença que a Bíblia faz entre o cristão comum e aquele que prega a palavra e ensina é que a responsabilidade para aquele que prega e ensina é maior. Essa é a única diferença. Sim. Eu tenho a impressão que eles perderam o medo. E aí eu lembro do livro de Atos sobre os bereanos. A única passagem na Bíblia em que um povo é chamado com espírito de nobreza é ali, depois vocês procurem lá no livro de Atos, em que depois que Paulo prega, os bereanos se reúnem para abrir a escritura, os pergaminhos ali e ver se o que ele pregou fazia sentido ou não. Mas aí a gente vai à igreja, é o ungido do Senhor, você não pode questionar, você não pode confrontar, você não pode exortar se ele pregou besteira. Quem você pensa que é, seu rebelde? É isso aí. E como isso era bom, né? Porque, tipo assim, não era só um cara, era um grupo de falar assim, era um grupo de estudo, Pedrão. Era simples assim. Escutamos a pregação, que pregação maravilhosa, hein, que o Pedrão fez. Vamos estudar o que o Pedrão falou? Até pra gente aprofundar mais. Porque uma pregação tu nunca consegue falar tudo. Tu sempre tá falando recorte, né? E aí tu vai, com esse recorte, tu vai montando uma tela inteira, né? Tu vai pintando uma tela inteira. Sim. E aí